Recentemente, o governo apresentou ao Congresso Nacional a segunda etapa do projeto de reforma tributária do Brasil. E lá tem diversos dispositivos que podem afetar negativamente o seu bolso. Você que é investidor ou empreendedor, principalmente você que utiliza estruturas de empresas offshore. Fala pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre as vantagens da internacionalização, principalmente para você que empreende, para você que investe. Vantagens também que se estendem não só para quem quer ganhar dinheiro, como também para quem quer blindar patrimônio, fazer um planejamento tributário ou sucessório. Então se você gosta desse tipo de conteúdo aí, que é do interesse de quem quer prosperar financeiramente e é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar o botão do sininho e todo mundo, quem é novo e quem também não é, não esquece também de clicar no bom e velho like e, é claro, compartilha esse vídeo com os seus amigos. Compartilha principalmente com aquele que vier na sua cabeça na hora que você pensar. Quem é que está totalmente descontente aí com essa segunda etapa do projeto de reforma tributária do Brasil? Porque essa pessoa vai gostar de ver esse vídeo para ter mais argumentos para ficar descontente com essa reforma tributária. E como eu falei isso, é natural que alguém me pergunte: Guilherme, então você é contra a reforma tributária aqui do Brasil? E eu não sou contra a reforma tributária, eu sou contra esse projeto que está aí, porque eu sou a favor de uma reforma que venha para simplificar a tributação, para diminuir, desonerar o tanto de imposto que recai aí sobre o trabalhador brasileiro. E definitivamente não é isso que está em pauta agora. Na verdade, a gente está discutindo uma reforma que vem para aumentar a carga tributária. E um país aí que tem uma carga tributária altíssima, que está extremamente endividado. E ao invés da gente discutir como resolver esse problema, diminuindo aí o preço de ter um estado inchado, a gente está com um estado que se endivida cada vez mais. Ao longo dos últimos 4 anos foi assim. Então é natural que a tendência, inclusive, seja essa mesmo, de eles fazerem uma reforma não para cortar da própria carne, mas sim para aumentar ainda mais o poder do Estado e o poder de arrecadação deste. Lamentável tudo isso. Mas isso é só uma opinião pessoal. Eu sei que tem pessoas que discordam de mim e acham que essa reforma é positiva. Em todo caso, a partir de agora eu quero que você conheça alguns dos principais pontos dessa segunda etapa da reforma para você fazer o seu julgamento se você acha que ela é boa ou não. E quando eu digo que ela vai aumentar impostos, quem tem acompanhado o noticiário do mercado financeiro brasileiro já está mais ou menos por dentro de alguns desses impostos. Provavelmente nem todos. É bem provável que você já tenha escutado falar pelo menos sobre o início da tributação para pessoa física que investe aqui no Brasil em fundos de investimentos imobiliários. Se você não sabe, na data de hoje não tem tributação sobre os proventos que você recebe desses fundos. Agora, se esse projeto for aprovado, vai ter uma tributação de 15%. E não para por aí não, eles também querem instituir o início da tributação sobre as distribuições de dividendos das empresas que você é acionista na bolsa ou mesmo da empresa que você é sócio aí do teu negócio local. O que é péssimo, porque significa que todas as pessoas agora, quando elas forem tirar o dinheiro da empresa para a pessoa física, elas vão ter que pagar um imposto também de 15%. Isso é um forte incentivo para as pessoas não fazerem aquela distribuição de lucros e sim falar que o gasto agora é gasto da empresa. Isso é também um desincentivo para as pessoas investirem em ações de empresas brasileiras, um desincentivo para investir no mercado imobiliário brasileiro por meio dos fundos imobiliários, que eles, há um tempo atrás, eles democratizaram o acesso das pessoas físicas a esse tipo de investimento. Imóveis, porque é muito difícil para você comprar um imóvel, mas comprar uma cota de um fundo é relativamente mais fácil. Então isso vai pesar mais no bolso do pequeno investidor. Agora, como eu falei, essas desvantagens do projeto de reforma tributária você já deve ter ouvido, o pessoal está batendo forte. O que me assusta, no entanto, é que tem pouca gente batendo em um outro ponto dessa reforma que, ao meu ver, é tão negativo quanto, que são as regras
anti-offshore. E são duas as principais. Se esse projeto for aprovado, na hora que você for fazer uma contribuição para a tua empresa offshore, fazer uma integralização de capital social com ativos, por exemplo, eles vão querer que você faça isso não com o valor que você comprou o ativo lá atrás, mas sim com o valor de mercado. O que serve para evitar que muitas pessoas elas utilizam a empresa offshore para integralizar com um valor que está desatualizado e lá na frente, dentro da empresa, faz as vendas desse ativo e consegue fazer um planejamento tributário eficiente de forma 100% legal. Eles querem fechar essa porta e com isso, evidentemente, o Estado vai conseguir arrecadar mais, afinal vai estar fechando uma porta legal que pessoas utilizam para pagar menos impostos. Mas diga-se de passagem, essa nem é a pior das regras anti-offshore, não. A segunda é ainda pior. Se você for aqui no artigo 6º ou 7º do texto, você vai ver que eles querem instituir um regime de tributação automática sobre os lucros auferidos por empresas offshore controladas por pessoas físicas, desde que essas empresas offshore estejam ou em paraíso fiscal ou sejam um regime fiscal privilegiado. O que eles querem fazer é que na hora que o dinheiro caiu no balanço da empresa, que a empresa está lá fora, em outro país, você aqui no Brasil já teria que pagar um imposto como se tivesse feito a distribuição de lucro. Com isso, eles evitam uma estratégia muito utilizada por investidores em ações no mercado financeiro internacional para pagar menos impostos, que é deixar esses investimentos dentro de uma empresa offshore, represado lá dentro, quem sabe, para sempre, sem nunca fazer a distribuição de lucros desses investimentos para a pessoa física aqui no Brasil, para que com isso não pague mais imposto. Agora, isso não seria mais possível caso esse projeto seja aprovado, porque ainda que você não faça a distribuição, o fisco brasileiro já vai querer te tributar antes disso, na hora que você fechar o balanço dessa sua empresa fora do Brasil. Isso aí tem assustado muitos dos meus clientes e muitos dos inscritos aqui no canal também. Será que esse é o fim das empresas offshore? Na verdade, eu acredito que não, porque se você for ver essas regras anti-offshore, na verdade elas são regras anti-paraíso fiscal. Essa questão aí de você ter que pagar o imposto na hora que fechar o balanço é apenas se a tua empresa offshore ela tiver sediada em um país que é considerado paraíso fiscal pelo governo brasileiro ou um regime fiscal privilegiado. São os países que estão na blacklist da Instrução Normativa 1037, salvo engano, da Receita Federal Brasileira. Se o país ou o tipo de empresa estiver lá, aí ele vai ser afetado por essa regra. O que significa que a gente ainda pode trabalhar, então, com aqueles países que têm cheiro de paraíso fiscal, que têm gosto de paraíso fiscal, que não tributam, assim como fazem os paraísos fiscais, porém, no entanto, todavia, eles não estão na blacklist do governo brasileiro. Quais são esses países? Bom, de cabeça eu já penso no Uruguai, dentro de algumas circunstâncias, na Estônia também. Estados Unidos? Não, Estados Unidos, embora ele não seja considerado paraíso fiscal, aquela empresa que o pessoal utiliza, uma LLC americana para trabalhar no exterior, ela é um regime fiscal privilegiado e ela também entra na lista porque se você for ver essas regras anti-offshore, elas pegam tanto paraíso fiscal como regime fiscal privilegiado. Em todo caso, uma empresa nos Estados Unidos ainda tem diversas vantagens, até porque uma segunda forma de contornar essas regras anti-offshore, que o mais correto seria regras anti-paraíso fiscal, é trabalhar com países que nem têm chance de entrar na blacklist do Brasil. Porque veja, a Estônia ela não está hoje, mas se muitas pessoas começarem a utilizá-la para esse tipo de estrutura, é possível que hora ou outra ela acabe entrando. Agora, se a gente pegar algum país que é difícil de entrar porque ele tem uma alta carga tributária, é melhor. Mas aí você vai falar, Guilherme, aí eu vou ter que pagar uma alta carga tributária, então não faz sentido. Mas veja lá, existem alguns países que, embora eles tenham essa alta carga tributária, você consegue fazer diversas compensações de custos e abatimentos de impostos. O próprio Estados Unidos dá para fazer isso, de forma que no final do dia, a alíquota que você efetivamente vai pagar de impostos, ela é muito próxima a zero. Interessante, não é mesmo? E aí, é claro, além dessas duas alternativas, é possível que ainda tenha algumas outras diversas formas de você contornar de modo legal essas regras anti-offshore. Uma delas que eu acredito que ainda é muito cedo para falar, porque vai depender demais aí de como que o texto vai ser aprovado e depois como que ele vai ser interpretado aí pelos tribunais,
é trabalhar com uma estrutura dupla, em que uma empresa offshore é dona da outra. Pode ser, em alguns casos, que essa estrutura mais complexa sirva para contornar essa tributação. Se vai funcionar, eu não sei. A gente precisa esperar realmente para ver como que vai sair esse texto. E uma outra possível solução é entrar com um processo de inconstitucionalidade contra esses artigos, caso eles venham a ser aprovados. Porque, ao meu ver, pelo menos, a minha opinião jurídica é que isso é uma aberração, perdão pela expressão, mas isso aí, ao meu ver, é extremamente inconstitucional. Fere diversos princípios que vão desde a separação das personalidades jurídicas, como também o limite do poder de tributação do Estado brasileiro, como a isonomia entre as partes, enfim, a autonomia patrimonial e por aí vai. Então, eu acredito que daria sim para tentar uma inconstitucionalidade lá na frente, caso isso venha a ser aprovado. Mas é aquela coisa, quando a gente entra para esse tipo de pauta, o que vai importar no final das contas vai ser o que a justiça vai definir. Não importa aí se você tem razão, se tem sentido lógica ou não. Ainda mais no Brasil, o Estado Democrático Brasileiro de Direito está muito mais para um eterno estado de exceção. Qualquer coisa pode surgir aí numa canetada, seja ela do judiciário, seja ela do executivo. Mas convenhamos, quando o governo constrói alguma coisa que ele está chamando de um muro, ou ao menos que ele tinha a intenção de fazer um muro, ao invés de você tentar interpretar se aquilo realmente é um muro ou não, é muito melhor que você vá construir uma escada por via das dúvidas. E é por isso que a minha solução, que eu prefiro, não é decidir se isso é inconstitucional ou não e ir brigar na justiça. Essa é a última carta. Para mim faz muito mais sentido, então, a gente pensar em estruturas mais complexas, a gente talvez trabalhar com alguns outros países que estavam fora do radar até então. Enfim, essas estruturas elas tendem a se beneficiar cada vez mais. Como eu disse, se um governo constrói um muro, o empreendedor, bem assessorado por um bom advogado de sua confiança, consegue construir uma escada também e não vai ser ilegal utilizar essa escada. Isso até me lembra aquela história curiosa das Export Notes, que eu já contei em um outro vídeo, eu acho muito boa, chamado Por que os brasileiros não investem no exterior? Que eu traço todo um panorama de como que o mercado veio se abrindo. Não deixa de assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui no izinho. E essa segunda fase da reforma tributária, diga-se de passagem, vai no sentido oposto ao que o Brasil vinha trilhando aí de libertar as fronteiras para o empreendedor e para o investidor brasileiro. Ela tá vindo muito mais para sufocar, infelizmente. Mas isso é outra história. Não deixe de assistir o vídeo do izinho e na tela final, porque por hoje a gente vai ficando por aqui. E esse vídeo não é recomendação de investimentos, assessoria jurídica nem de nada. Um abraço e até a próxima.